com esses dias, né? Fala, pessoal, tudo bom? Horário diferente da gente estar aqui no Caminhos da Evolução, né, no meio da tarde, hoje, quinta-feira, 3 horas da tarde. Mas a gente, na verdade, quando a gente mexe com redes sociais, não importa muito o horário, porque a gente está ao vivo agora, mas você vai poder ver isso hoje à noite, você pode ver a hora que você, assim, bem desejar. Isso é uma das grandes vantagens. Vocês estão vendo uma diferencinha no quadro aí? Meu computador fez o favor de querer reiniciar bem na hora que eu ia começar a conversa com o André, essas coisas de informática, que é uma delícia. Então, olha, vai pelo celular mesmo. A imagem fica um pouco melhor, mas o enquadramento fica meio esquisito para quem está acostumado com Caminhos da Evolução, um pouquinho mais fechadinho. Mas esse é detalhe, bobagem também. Pessoal, por que eu quis abrir essa entrevista hoje nesse horário? Primeiro que quinta-feira é um dia onde muitos terreiros, muitos centros têm trabalho, já começam os trabalhos, quinta e sexta, muito centro tem trabalho, então às vezes fica difícil acompanhar à noite. O meu mesmo é de quinta-feira à noite, então terminando essa entrevista eu já vou começar a me preparar, apesar de que a gente não está tendo gira aberta, é só fechada, mas cada um na sua casa, cada um no seu espaço, faz todas as firmezas, faz todos a mentalização para que a gente possa não deixar de ter o nosso trabalho, que é muito importante. Quem eu estou trazendo hoje foi um amigo que me foi apresentado não faz muito tempo, né, André? Faz pouco tempo que a gente se conhece, mas a gente conversando, a gente já teve muita afinidade e eu falei, tem muita coisa que o André pode trazer para a gente. André Marzola, apesar dele se apresentar como engenheiro, ele vai contar um pouco da história dele, o André é o responsável pela rede Sou Umbandista, que é a primeira rede social só para umbandistas. Ela funciona como um Facebook, como uma rede social, onde você pode colocar textos, pontos, vídeos, anúncios. A gente pode interagir sendo umbandista, uma coisa muito legal, uma coisa muito necessária, e nós vamos falar com isso. E uma segunda parte da entrevista é que o André é candidato a vereador lá por São Bernardo do Campo. É muito importante a gente deixar claro que, independente de apoios, falar de política é uma coisa que, principalmente nos dias de hoje, é muito complicada, né? Tem muita guerra, muita discussão, mas eu acho importante a gente começar a se posicionar, a gente começar a colocar boas ideias. Está vindo uma eleição aí, uma eleição que nos afeta diretamente, porque é a eleição para prefeitos, de vereadores, é a eleição mais próxima. Então, a gente tem que começar a reconhecer as pessoas que a gente vota. Eu não sei se vocês lembram para quem vocês votaram para vereador na última eleição. Eu sei que a grande maioria não lembra. Porque é um voto... vota aí qualquer um. Não é qualquer um, gente. Pois a gente fica nessa situação que nós estamos hoje, e a culpa de quem é? Nossa mesmo. Por não termos investido em um candidato que tenha uma ideia. Independente de partido, independente de linha, tem que ter uma ideia, tem que ter uma proposta que nos fale, que seja boa para a gente. Eu acho que é isso que a gente vai falar, né, André? Primeiro, queria te dizer boa tarde, obrigado pela tua disponibilidade. Eu sei que nesse período é uma correria, né, eleição, aí campanha, você deve estar com 48 compromissos por hora. Obrigado por ter parado, ter dado esse espacinho aqui para a gente. Vamos começar falando... Valeu. Opa, vamos desculpa. lá. Não, por favor. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos estão assistindo nesse momento. Boa tarde para a gente, né? Mas pode ser que alguém esteja assistindo à noite ou de manhã, no dia seguinte. É isso aí. É isso aí. André, vamos começar falando um pouquinho sobre você. Quem é André Marzola? Como que você é engenheiro? Fala um pouquinho sobre você, como que você entrou nesse mundo maravilhoso da Umbanda, da religiosidade, como que é essa tua fé? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Eu sou morador, nasci e cresci aqui em São Bernardo do Campo. Tenho toda a minha vida profissional, estudei na faculdade aqui em São Bernardo, na FEI, me formei engenheiro na FEI, atuo profissionalmente aqui na cidade e desde a maternidade até os 20 anos, eu tive uma formação religiosa espírita kardecista, ou seja, os meus pais sempre seguiram o espiritismo e foi lá que eu tive os primeiros ensinamentos sobre a religiosidade. Aos 20 anos, eu já estava fazendo estágio de engenharia e uma chefe minha, que depois passou a ser uma grande amiga, o marido dela também, me convidou para ir até o centro onde ela participava. Naquele período eu estava sendo constantemente assaltado, era algo incrível.
E eu, no meio do trabalho, era uma empresa onde os diretores e donos da empresa eram evangélicos, e eu comentei a gente trabalhava com fone de ouvido, né, no computador. Eu comentei com um amigo, eu acho que eu preciso ir tomar uns passes e num centro de Umbanda, porque eu estou sendo assaltado constantemente. Aí, fala baixo, fala baixo. Aí minha chefe me ligou, me chamou na mesa dela. Eu falei, ai, dancei. Agora e aí foi. ela me deu um papelzinho com o endereço do terreiro do seu Raimundo. O seu Raimundo é o pai do Sandro Luiz, que boa parte dos umbandistas conhece. E eu fui lá em 2000, tinha 20 anos. Há 20 anos atrás, hoje eu tenho 40 anos. E fui lá que eu tive o primeiro contato com a Umbanda. E aí entrei, depois de 30 dias, eu já estava trabalhando, eu já tinha a minha mediunidade aflorada pelo espiritismo, né? E aí depois de 30 dias eu já estava trabalhando, e com o passar do tempo, toda a minha família que espírita começou a frequentar o terreiro, e aí foi. Que legal. Aí fui em contato com o Sandro, com o seu Raimundo, com outras pessoas, Pessoas e há 20 fantásticas, anos nós estamos lá na casa. Pessoas maravilhosas, pessoas muito acolhedoras. Eu acho que você deu muita sorte. Na verdade, não é sorte, né? Muito direcionamento. Porque são pessoas maravilhosas, pessoas muito acolhedoras, né? Porque a gente tem muito disso também, né? De vez em quando a gente cai nos lugares que a gente olha e fala: opa, esse negócio não é para mim. Você deu sorte de cair num lugar que você foi muito bem acolhido, né? Um lugar muito sério. Não, e a relação que nós temos é relação de família mesmo. Eu com o Sandro hoje, nós temos quase a mesma idade, ele é alguns anos mais velho que eu, ele tem 45, 46 anos, e nós temos uma relação de família, a gente viajou muito junto, hoje em dia nem tanto, mas nós já viajamos muito junto, família. A minha filha, junto com a filha dele, são amigas, enfim, tem uma relação muito próxima de família, mas não por conta da religião, né? Lógico, o primeiro contato foi pela religião. E depois foi o dia a dia, porque a Umbanda é isso que é encantador, né? Nós somos uma grande família. Nós temos uma relação semanal com as pessoas que não fica só de forma fria dentro do terreiro. A gente sai para eventos, sai para entender quais são as dificuldades, sai para visitar os terreiros, enfim, agora com a internet, essa relação, a proximidade cada vez mais. Então, é uma família mesmo. Lá eu tenho como uma família. Eu acho isso muito legal, né, André? Porque a gente fala que a Umbanda tem essa coisa. É só uma vez por semana, durante algumas horas. Mas quem vive a Umbanda, quem tem a Umbanda dentro do peito mesmo, que não é só naquele momento da gira. As minhas entidades falam muito que o momento da gira é o momento mais fácil da Umbanda. Porque você está no local protegido, tudo preparado. Muito difícil dar alguma coisa errada naquele momento. Ele fala, a verdadeira Umbanda começa quando termina a gira. Quando termina aquele abraço dado, quando termina aquele abraço, quando você sai do terreiro e até o próximo dia de você chegar no terreiro, falar, aí eu quero ver se você é umbandista. Aí eu quero ver se você pratica Umbanda. Isso que é legal da Umbanda, porque por mais que nós estejamos longe, as mensagens são sempre as mesmas, né? As minhas entidades falam o seguinte, que nos dias de gira é o momento da gente ir buscar conhecimento dentro da nossa casa para levar para o mundo. Então a gente vai, se recolhe algumas horas, junto com os nossos irmãos da Umbanda, conversamos, né? Temos nossas atividades e depois levamos para o mundo energia positiva, informações, enfim. Na verdade, o nosso terreiro é o momento quando a gente está dentro de casa para nos conhecer, para conversar, entender a espiritualidade, para levar isso para o mundo. Por isso que a Umbanda é paz e amor, né? E você falou muito bem que assim, nesse período, quando os terreiros ficaram fechados, o umbandista que perdeu o contato com a Umbanda nunca foi umbandista. Eu acho que nesse período onde você não podia ir até o teu terreiro, quando você não podia estar com os teus irmãos, e hoje em dia são poucos os centros ainda que já reabriram para atendimento, a imensa maioria faz só giras fechadas, está ainda no recolhimento, porque a gente nunca sabe o que vai vir dessa pandemia, né? No momento que parece que está caindo, surgem novos casos. Estados Unidos hoje parece que voltou a ter mais de 1.000 mortes por dia, lá nos Estados Unidos, então a gente nunca sabe em que momento nós estamos, mas a gente não pode perder o contato com a Umbanda,
com as nossas entidades, com os umbandistas que nos cercam. É hora justamente de ter união, é hora justamente de você conversar muito, de trocar experiências. Porque como todos os dirigentes que a gente conversa falam, a volta não vai ser igual, né, André? Eu acho que quando tudo estiver normal, sair vacina, seja qual for a vacina, o importante é ter uma vacina, ter uma cura. Quando a gente puder falar, estamos abertos para atendimento, com certeza essa volta não vai ser igual. Nós não estaremos iguais, né? Nós já temos outro pensamento. Por mais que a gente acredite que nada mudou, eu acho que o respeito ao próximo, a gente já entendeu a importância de ter, porque esse próximo pode ser contaminado e vir a falecer, então a gente começa a se preocupar mais com as pessoas, se preocupar mais em estar em contato, ver que não é porque, por exemplo, meus pais moram na praia, nós ficamos desde o início do ano até o meio do ano sem vê-los, 6 meses. Imagine isso, e eu tenho uma filha de 8 anos. Imagine essa relação com os avós, o medo de Deus o livre um pegar isso e nunca mais o ver. Claro, né? Então a gente começa a ver que os pequenos momentos que nós estamos juntos não é para brigar. Então dentro do terreiro também a gente às vezes vê que tem intriga de um irmão com o outro, que não se dá bem, deixa para lá. O importante é que nós estamos comungando a nossa fé e contribuindo com outras pessoas que estão vindo em busca de ajuda. Às vezes o nosso problema, a gente chega no terreiro muito preocupado, o dia foi pesado e tal, eu vou vir aqui para eu relaxar. Aí é egoísmo. Você está indo lá porque você é uma ferramenta de trabalho para tentar transmitir as energias para o próximo, que pode ter tido um dia muito pior do que o seu. Eu acho que todos nós vamos mudar. É verdade. Eu lembro que minha mãe falava, a minha mãe tinha um centro, então eu nasci na Umbanda, né? E eu lembro que ela falava, as entidades dela falavam, vocês não passam de instrumentos. Vocês e nós, guias, nós, entidades, também não passamos de instrumentos de uma vontade muito maior. Nós temos que entender que nós estamos aqui, vocês estão aqui encarnados, e nós estamos aqui incorporados, eu lembro que o caboclo dela falava, para realizar uma vontade muito maior. E não estamos aqui para brigar, não estamos aqui para falar que você é certo, você é errado. Me deixa muito triste, André, ver certas coisas na Umbanda, e eu até fiz um texto no meu Facebook pessoal hoje, que começa a cansar certas coisas que os umbandistas colocam. A mulher não pode tocar atabaque. A Umbanda não cultua orixá. Não pode acender vela dentro de casa. Exu é isso. Pombagira é mulher da vida. Exu Mirim é moleque de rua. Gente, vamos parar de colocar rótulos. É isso aí. Vamos parar de acreditar que a Umbanda é alguma coisa que você pode entender. Que o meu preto velho fala sempre. Da Umbanda, a gente entende, um tiquinho, porque nos foi aberto só um tiquinho. Nós temos que ralar muito para começar a entender exatamente o que significa a Umbanda, o que significa a força orixá. E a relação entre os umbandistas é uma coisa muito complicada. E a tua iniciativa do Sou Umbandista veio muito nesse sentido, né, de aproximar os umbandistas. Conta pra gente como é que foi a ideia do Sou Umbandista, como que nasceu isso tudo e como que está hoje isso. Então, há uns 4, 5 anos atrás, quando o Sandro começou a fazer as músicas ele já tinha, né? As músicas que ele recebia da espiritualidade. Mas quando ele começou a fazer o trabalho nas redes sociais, no YouTube, a gente percebeu que para poder alcançar mais pessoas, sempre tinha que impulsionar. Tem meio que numericamente, só para a gente entender, dos nossos, vamos supor que nós tenhamos 100 amigos, né? No Facebook. Quando a gente coloca uma postagem, isso só encaminha para parte desses amigos, muito pouco, menos de 10% das pessoas têm acesso a essa informação. Então, se você tiver 100 amigos e postar essa música do Sandro, por exemplo, ia para pouco mais do que 10 amigos dele, proporcionalmente, óbvio. Tá. E aí, isso ficou na nossa cabeça, na minha cabeça. Como eu sou engenheiro, e eu estou, nesse momento, até fazendo uma especialização em empreendedorismo, empresas voltadas para o aplicativo e tal, nesse sentido, para construir o negócio, né? Não, eu não sou programador, mas para construir toda a estrutura, e eu fiquei com isso na cabeça. E aí, em outubro do ano passado, aí certamente foi uma inspiração espiritual, veio a mensagem para construir um Facebook da Umbanda.
ou mais ou menos outubro, agosto, outubro do ano passado. Então, no segundo semestre. E aí voltei para conversar com o Sandro. Falei, Sandro, lembra aquelas conversas que nós tivemos dos seus impulsionamentos, da dificuldade? E eu fiquei sempre com isso na cabeça e eu tive uma ideia de fazer algo desse tipo. Aí ele falou, muito interessante, tal. Começa a trabalhar e me mostra. E aí nós passamos. E aí veio, infelizmente, a pandemia, né? Só que a gente já estava produzindo. Eu tenho um amigo, o Thiago Pereira, ele trabalha, né, com essa produção, criação, né, de softwares, sites, enfim, e começamos na parte técnica. E aí nós fizemos uma parceria, então ele também é um bandista, começamos a desenvolver esse aplicativo. E aí, quando veio a pandemia, jogou água fria, né? Aí eu falei, Sandro, agora não tem como, né? Montamos a pandemia, como é que nós vamos apresentar isso para as pessoas, tal? E aí, de repente, ele me liga e fala, André, as redes sociais, todo mundo foi para as redes sociais, né? Ele falou, eu acho que o momento é agora da gente fazer o lançamento, porque está todo mundo nas redes sociais. E o que nós queremos é conectar todos os nossos umbandistas, toda a nossa família. Porque, voltando naquele pensamento, os algoritmos, que são fórmulas matemáticas, eles acabam criando bolhas, que a gente chama. Então, vou dar um exemplo. Que time que você torce? Corinthians. Corinthians. Você é corintiano, eu sou São Paulino. Tá. Tudo bem, né? O meu time sempre perde pro seu, mas tudo bem. Não, faz parte. Ultimamente, o meu também não tá lá muito essas coisas. Mas, enfim, só pra gente exemplificar. Acho que você caiu. Não. Eu tentei apertar um botão aqui, mas vamos lá. Então, só para exemplificar. Quando você está no seu Facebook, você acaba não recebendo mensagens do São Paulo porque o Facebook entende que você é corintiano e gosta de coisas do Corinthians. Então, ele te manda coisas do Corinthians. Eu sou São Paulino, ele me manda coisas do São Paulo. Quando eu começo a curtir e comentar as suas coisas, aí a gente acaba trocando essas informações. Só que os algoritmos bloqueiam. Agora, imagine a gente aqui, um bandista de São Paulo, com o pessoal que é lá de Manaus. Quase nunca a informação da Umbanda chega lá, porque para a gente ter uma relação em comum, é muito longe, muito distante. Aí o que nós fizemos? Nós construímos a Som Umbandista sem essa trava. Ou seja, essa entrevista que você está fazendo aqui hoje comigo, se tiver depois nós vamos colocar lá no Som Umbandista. Quando colocou, imediatamente, todo mundo que estiver na rede, ele consegue visualizar ao mesmo tempo. Não tem bloqueio. Por que o Facebook faz isso? Por que o Instagram faz isso? Porque ele tem que monetizar. Ele quer que a gente monetize, que a gente pague, porque é uma empresa, ela sobrevive desse recurso. Então, nós construímos a Som Umbandista sem essas travas. E aí, o Sandro foi fazer uma live, foi no Teatro Gamaro, no meio da pandemia, para levantar recursos para, se eu não me engano, para o terreiro Guerreiros da Jurema. Isso, eu lembro. Mas eu acho que foi isso mesmo. Foi o Guerreiro da Jurema, lá do Pai Sandro Bernardes. Isso, para poder levantar recursos, eles fazem o trabalho, os cestas básicas, com as famílias, enfim. Sim. E lá nós apresentamos a Som Umbandista. De lá para cá, são 3 meses mais ou menos que aconteceram. Só para vocês terem noção dos números. Nós estamos em 481 municípios, a Som Umbandista, e 22 países fora o Brasil. Ou seja, olha a força que a Umbanda tem em todo o Brasil, isso apenas em 3 meses, somente com uma live que o Sandro fez, e depois fizemos algumas outras atividades, mas pequenininha. É muita força de conectividade. Então, qual que é a ideia? Nós temos que nos conectar. Por exemplo, desses 3 meses, nós tivemos quase 200 mil visualizações de páginas dentro da Som Umbandista. Ou seja, o número de acesso é muito grande, porque os umbandistas querem estar lá trocando informações. E o que a gente identifica? Que a Som Umbandista é mais uma ferramenta. Não é para ninguém acabar com o Facebook, nem com o Instagram, nem com o YouTube. Muito pelo contrário. É para a gente usar a Som Umbandista para colocar as informações para que a nossa comunidade da Umbanda veja e a gente pegar as coisas de outros amigos que estão, por exemplo, lá da Bahia, do Rio Grande do Sul, qualquer lugar, e a gente colocar na nossa rede para poder fortalecer, a gente colocar no Facebook, no Instagram, ou seja, vai ser algo para alimentar também o Facebook e o Instagram. Por quê? Nós temos que levantar a bandeira da Umbanda.
nós estamos sempre num segundo plano. Isso é uma questão cultural que vem desde a época quando a Umbanda era proibida. A gente sempre teve que ficar escondido. Então, tudo isso que criam aí, que você comentou, que a pombagira é prostituta, que isso pode ou não pode, esses mitos que se criam dentro da Umbanda, foi feito justamente por quem não é umbandista para poder atacar e deixar a gente no canto, no fundo do terreiro, lá, né, no fundo das casas, escondidinho, para não vir para a sociedade. Então, acho que com a gente, com a Sou Umbandista, a gente consegue se assumir como um umbandista. Por isso que esse é o nome, Sou Umbandista, para ter muito orgulho, falar para o mundo. E as pessoas que, por exemplo, como aconteceu comigo no início, que trabalhava numa empresa evangélica, os donos eram evangélicos, e aí no seu Facebook muitas vezes você não pode colocar as questões da Umbanda, porque o preconceito é grande e você pode perder o emprego. É um local onde você pode colocar suas coisas de forma tranquila, que ninguém vai vir te repudiar, vir fazer perseguição, porque lá só vai ter um bandista, certo? Então foi meio essa lógica aqui de tudo que nós construímos. E tem uma coisa, né, André? Eu acho que pelo menos eu não tenho visto no Sou Umbandista esse tipo de briguinha. A minha Umbanda é certa, a sua Umbanda é errada. Pelo menos o quanto eu consigo acompanhar o Sou Umbandista, eu não tenho visto lá essas coisas. A Umbanda não cultua orixá, só o candomblé. A mulher não pode tocar atabaque. Eu tenho visto um respeito muito grande lá. Uma coisa que sabe, eu toco a minha Umbanda, você toca a sua, todos nós tocamos a Umbanda. Não interessa se é Umbanda sagrada, Umbanda tradicional, Umbandomblé, Umbanda homolocô, qual é a tua Umbanda? É Umbanda. Sabe? Quando ela foi anunciada lá atrás, gente, não foi falado, olha, vocês vão ter vertentes de Umbanda. Isso fomos nós que criamos durante durante o tempo, poxa. Fala. Uma coisa que eu vejo dentro disso que você está falando, e a gente tenta colocar dentro lá da Sou Umbandista, a Umbanda nasceu dentro de uma casa espírita, né? Sim. Não existia Umbanda, e aí o Zélio foi numa atividade e veio o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E lá ele sofreu um preconceito, né? Porque os espíritos kardecistas, eles normalmente são médicos, doutor Bezerra de Menezes, doutor não sei o quê, é sempre a elite branca dominante, né? E aí eles falaram, não, um espírito primitivo de um índio, de um caboclo, não pode estar aqui conosco, você ainda tem que estar em evolução. O espírito de um preto velho não pode estar aqui conosco, não dá para trazer a sabedoria, né? Esse foi um preconceito dos homens, não dos espíritos. Não tenho nada contra o espiritismo, tanto é porque todo o meu conhecimento que eu tenho veio do espiritismo. Então, não estou reclamando, mas naquele momento, a gente tem que colocar também a questão cultural da época, o racismo existente na época, né? 1900 e pouquinho, tinha todo um contexto histórico. E aí teve esse preconceito. Então, nós nascemos sofrendo um preconceito. Se dentro da nossa religião agora, a gente for começar a distribuir novos preconceitos, pensando e criando paradigmas, o preto velho vem em quem ele quiser vir, o caboclo vem em quem ele quiser vir. E uma outra coisa que eu sempre comento é que a nossa Umbanda, ela traz muita, dentro do nosso sincretismo religioso, ela traz muita relação com a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele viveu lá em 2020 anos atrás, numa sociedade onde ele andava com os oprimidos. Ele andava com as prostitutas da época, ele andava com quem estava desempregado na época, quem era oprimido, teve que fugir para não ser assassinado pelo imperador da época, enfim, teve toda uma dificuldade como a nossa sociedade vive ainda hoje. Então, por exemplo, eu sempre faço essa relação, né? Quando a gente toca para a baianada, é um povo que foi oprimido, que construiu todas as capitais, né? Um povo nordestino, né? Pensando nesse sentido. Eles vieram, sofreram aqui na terra, então construíram toda uma sociedade. Você pega os Exus, as pombagiras, tiveram uma outra vida, os caboclos, os preto velhos, o sofrimento, sempre ligado a essa questão dos oprimidos. Jesus sempre teve com os oprimidos, então a Umbanda faz essa relação. Quando a gente vê e discute que a Umbanda está chegando em vários lugares, é interessante ela chegar, mas com esse conceito de sempre estar preservando o respeito a quem está ali na necessidade. Então, quando tiver esse discurso aí, eu nem entro nessas discussões. Se
Pode receber. Se mulher não puder tocar tabaco, o machismo está imperando dentro da Umbanda. Eu acho que essa Umbanda não é o suficiente, porque é um grande preconceito. É verdade. E é engraçado, né, André? Você comentou os espíritos que vêm nos centros espíritas kardecistas, e também, por favor, sem crítica alguma, eu tenho muitos amigos que são kardecistas. Quem falou para vocês que o espírito que está lá se apresentando como doutor qualquer coisa, não é o espírito do preto velho? Que teve, médico, que fala bem. Exato, que falou, bem, eu não posso aparecer como preto velho, eu vou aparecer como um doutor branco. Porque para o espírito, a cor da pele, se é doutor, o que é, não faz a menor diferença, gente. Quem coloca esses rótulos somos nós. Quem precisa olhar, quem tem evidência e precisa ver um espírito com jaleco branco para acreditar que ele é médico, a gente vai contar. Somos nós, porque, olha, gente, o que tem de Exu por aí fazendo cirurgia e praticando cura. Nossa, Exu não faz a cura. Faz. Eu garanto, qualquer dia, eu vou fazer uma live aqui só sobre esquerdas qualquer dia, e assim, quem falar que Exu não pratica a cura, eu tiro fora. Porque Exu faz cura, Exu Mirim faz cura. Então, não adianta, quem coloca estereótipo somos nós. E a gente precisa parar de rotular. A gente precisa estar aberto, como eles são abertos para nós. Eles estão abertos. A nossa Umbanda ela é tão ampla e a gente não pode restringir aos preconceitos. Exato, é uma loucura isso. Agora, meu amigo, para acessar o Sou, depois a gente vai colocar nos comentários aqui para que as pessoas possam, quem não conhece ainda, conhecer. Para acessar o Sou Umbandista, para se cadastrar, como que faz? É só entrar pelo Android, baixar o aplicativo lá na Play Store, baixar Sou Umbandista. Sou de ser, né? Eu sou umbandista. Nós juntamos o U. Então, Sou Umbandista, tudo junto. Uma palavra só. Uma palavra só para facilitar no marketing, né? Mas é só escrever Sou Umbandista, vai aparecer o íconezinho, baixar no celular. Para iPhone, nós estamos em contato lá com o pessoal da Apple e tá no meio da pandemia. São um pouquinho mais chatinhos, né? São um pouquinho mais chatinhos. Nós estamos há 3 meses negociando com eles. Tá tudo certo, mas é uma questão técnica. E por conta da pandemia, eles diminuíram muito o número de pessoas que trabalham lá na empresa, lá nos Estados Unidos, né? Óbvio, né? Tá todo mundo entendendo as dificuldades, né, da internet. Então, acredito que em breve vai estar lá, mas pode entrar pelo site www.souumbandista.com.br. Se escrever com 2U também é direcionado, não tem problema. Tá. Entrou lá, vai fazer o cadastro pessoal, colocar foto, colocar a cidade, tal, os dados normais, e começar a participar. Lá tem o feed de notícias, como o Facebook, onde você coloca as suas coisas do dia a dia, fotos, vídeos, tem uma parte só para colocar páginas de terreiro, ou seja, a nossa ideia é que todos os terreiros estejam representados lá dentro, para a gente poder nos comunicar. Dentro dos terreiros, nós vamos produzir ainda um espaço para a gente colocar serviços. Por exemplo, dentro do meu terreiro lá no Jabaquara, que é o do Santo, não adianta eu colocar o pessoal lá da Bahia, eles não vão conseguir contratar um serralheiro, um engenheiro, um cozinheiro daqui do Jabaquara. Então tem que ser dentro do nosso terreiro, que é o entorno do que nós temos. Então dentro de cada terreiro vai ter esse espaço. Tem uma parte de músicas, né? Então você pode entrar lá, você vai ver música do Sandro, do mestre Gilson, e de outros irmãos nossos. Todo mundo que quiser colocar as músicas, é só nos encaminhar um e-mail, contato@redesoumbandista.com.br, encaminha a música ou em MP3 ou um vídeo no YouTube, que a gente consegue colocar lá para todo mundo. E tem a parte de comunicação indireta, né? Entre um umbandista e outro umbandista. Nós estamos construindo, nós vamos lançar agora no dia 25, uma outra ferramenta, que é assim, o que a gente imagina? Todas as empresas, para ter sucesso, ela tem 3 pilares. Uma parte de comunicação, uma parte econômica e uma parte do legado, da história, do porquê que ela existe. A nossa Umbanda não precisa dizer por que ela existe. Ela tem todo um legado, tem toda a parte da musicalidade, tem toda uma história, e todos os terreiros, pais e mães de santo, eles fazem isso com louvor.
não existe, como a gente já comentou aqui, o certo e o errado. Cada um faz da sua forma, mas a mensagem é sempre a mesma. Então, isso nós não vamos entrar em discussão. A nossa comunicação, ela era muito falha. A gente entende isso porque um terreiro acabava não conversando com outro terreiro, muitas vezes fora do estado, né? Tô dizendo, de forma longe. Nós criamos, mesmo no mesmo bairro, não conversa. Oi? Mesmo dentro do mesmo bairro, às vezes tem rua que tem 2 terreiros, eles brigam. Ao invés de conversar, ao invés de se unir, eles brigam. Mas vamos lá. Aí nós criamos o outro pilar da comunicação, a Som Umbandista, que vai fazer todo mundo se comunicar e estar construindo junto. E o terceiro é a parte econômica. Porque para manter tudo isso, a gente não quer ficar monetizando nada. Nós não queremos ficar vendendo propaganda lá dentro, para não ficar um negócio chato. Qual foi a ideia? Nós construímos um mercado umbandista. O que é isso? É um mercado livre. Nós vamos lançar agora dia 25, nesse domingo. E o que é esse mercado umbandista? É para terreiros, principalmente nessa pandemia, muitos terreiros vão fechar, já estão fechando, porque não conseguem pagar aluguel, porque não conseguem manter as suas contas. Outros irmãos nossos vão ficar desempregados, outros já estão desempregados e precisam criar uma vida economicamente ativa para poder sobreviver. Então, o que nós pensamos? A nossa Umbanda, ela tem muita indumentária, ela tem roupas, ela tem guia, ela tem, sei lá, tudo. Imagens, erva, pedra, exato, palestra, tem de tudo. Tem tudo. Então, caneca, tudo que as pessoas podem comercializar. E o nosso público, ele é muito grande. Então, qual que é a ideia? A gente conseguir colocar dentro desse mercado umbandista, as pessoas colocarem os seus produtos para vender e as pessoas comprarem. Então, nós vamos fechar o mercado da Umbanda, os umbandistas comprando de umbandista. Porque muitas vezes a gente compra uma imagem, né? Então, vou lá comprar uma imagem de Ogum. Qual é a imagem de Ogum? É São Jorge. Você vai numa casa, compra, e às vezes aquela imagem foi feita por uma pessoa de outra religião. Nada contra. As pessoas têm que vender e têm que ganhar o dinheiro dela. Mas, pensando nessa questão da gente defender o nosso povo, por que a gente não pode comprar esse São Jorge de um fabricante que fez de um bandista nosso, né? Para gerar a nossa economia. Então, nós estamos dando o nosso dinheiro, comprando o nosso produto de um irmão bandista. Eu acho que isso vai gerar uma economia local, isso vai conseguir manter financeiramente a Som Umbandista para a gente poder agregar. Dentro daquele outro ponto que eu falei do legado, da cultura, de toda a história, qual que é o nosso compromisso com esse mercado umbandista? É todo o recurso arrecadado, nós vamos pagar todas as contas, tudo que tem que ser feito, e o que sobrar nós vamos investir na produção de como que eu posso dizer, da parte cultural. Então, vai incentivo de shows, aula de curimba, enfim, é para gerar a economia interna dentro da Umbanda. Porque isso vai fazer com que as pessoas tenham autonomia financeira para poder... Porque se você ir num terreiro e conseguir comprar seu próprio charuto ou a sua própria vela para acender para o seu anjo da guarda, para firmar no seu congá e não tiver o seu charuto, a pessoa mesmo fica constrangida de ir no terreiro. Né? Então, acaba podendo tirar a fé da pessoa. Então, a gente acha que com isso vai conseguir movimentar toda uma economia e nós vamos trazer cursos, palestras, congressos. A ideia é criar toda uma comunicação interna. Eu acho que é essa a proposta. Não, bem legal. E tem uma coisa a mais, né, André, também. Eu acho que o mercado umbandista é muito grande, como você falou. A gente trabalha, apesar da Umbanda ser muito energia, a gente trabalha com muitos elementos, né? Desde, falou, roupas, guias, velas, pedras, seja o que for. Mas tem um outro lado também, que é, assim, por incrível que pareça, o umbandista também é gente normal. Sabe, o umbandista também é cozinheiro, também é jardineiro, também é marceneiro, também é costureiro, também, sabe? Por que, se você tem, de repente, eu quero contratar o serviço de um jardineiro para minha casa, para o meu prédio, para o meu sítio, por que não achar um umbandista que seja jardineiro? E por isso que dentro da página dos terreiros, lá, a ideia é que as pessoas coloquem os seus serviços. Essa leitura. Sabe, aí, tudo bem, claro, ninguém vai contratar um jardineiro aqui de São Paulo sendo de um terreiro da Bahia, mas
De repente, esse mesmo jardineiro de São Paulo pode preparar certas coisas, pode ter um vaso de ervas, eu posso ter certas receitas, eu posso ter maneiras que eu posso me relacionar com esse terreiro lá na Bahia sem o menor problema. Por que eu não posso comprar? Não vou comprar acarajé de um terreiro na Bahia porque não vai chegar aqui em São Paulo. Mas esse terreiro da Bahia pode me ensinar a fazer acarajé. Pode fazer um vídeo. Nesse vídeo, olha, como é que eu preparo acarajé? E não é só acarajé para oferenda, como comida de santo, nada disso. Acarajé é para a gente comer mesmo, que é uma delícia. Um belo acarajé bem preparado é muito bom. Sabe? Por que não pode dar aula? Por que a gente não pode falar, gente, eu faço uma coisa que não tem nada a ver com Umbanda, eu pinto quadros. Posso pintar quadros umbandistas e quadros não umbandistas. E por que eu não posso mandar meus quadros para todo o Brasil, para todo mundo, independente da Umbanda? Sabe, eu acho que essa movimentação no mercado, sabe, para um umbandista começar a se valorizar como profissional. Você não é só um médium, um excelente médium, um cambone, um ogã, um tabaqueiro, um médium de assistência, independente da sua mediunidade. Estamos falando de você como pessoa, você como profissional. Sabe? Por que não pode ter um cabeleireiro umbandista? E com certeza devem ter muitos cabeleireiros umbandistas. Claro que você não vai até a Bahia, até o Amazonas para cortar cabelo de ninguém, para fazer um penteado de ninguém. Mas você pode fazer um vídeo mostrando as suas técnicas, você pode ter produtos no seu salão que você queira vender, e aí o terreiro, alguém lá da Bahia pode comprar os seus produtos do seu salão. É isso aí. Essa movimentação da economia para o umbandista se valorizar como pessoa, como profissional, é muito importante. Nós não podemos ficar... Porque, gente, vamos ser sinceros, o pessoal evangélico faz isso com maestria. A gente tem que levantar e bater palmas para eles. Evangélico só compra de evangélico. É fora do normal. A nossa leitura, quando a gente começou a discutir isso, é justamente nesse ponto. Nós precisamos, assim, o umbandista, ele é um ser humano normal. Dentro do terreiro, todas essas ferramentas não tem que entrar. Dentro do terreiro, quem manda é o pai e a mãe de santo. Não temos que discutir nada. Se o pai de santo acende a vela com a mão esquerda e o outro pai com a mão direita, independente. Não tem certo e errado. Cada um dentro do seu fundamento. Mas, pro lado de fora, por que a gente não pode continuar com essa energia positiva de estar um irmão ajudando o outro? Por exemplo, eu sou engenheiro. Eu posso só ficar fazendo obras para um tipo de segmento. Ou eu posso fazer obra para todo mundo. Não importa. Se eu posso fazer obra para o evangélico, eu posso fazer obra para um umbandista. Eu posso fazer... Você, como comunicador que é um jornalista, a gente pode ter uma revista da Umbanda, mas você também pode escrever na Folha de São Paulo, que é para o Brasil inteiro, né? Então, eu acho que isso, nós temos que ocupar os espaços que existem na sociedade, não para dizer que a Umbanda chegou em algum lugar, não, mas que nós, umbandistas, somos capazes como qualquer outro, né? Entrando um pouquinho aí, você comentou que nós vamos falar um pouquinho de política, mas entrando na política só um pouco, nós temos qual é a bancada de evangélicos? Nós temos o presidente da República, né? Nós temos um presidente da República que é evangélico, uma bancada muito forte, direcionando todos os encaminhamentos. De uma forma, a meu ver, muito incisiva e forçada, que a sociedade não está gostando. Mas é o formato dele. Se a gente não tiver, levantar uma bandeira e começar também a ter pessoas nesses espaços, ocupando esses espaços, para falar assim, opa, legal, vamos falar de Deus, de Jesus Cristo, mas a sua fé de uma forma e a minha fé de outra forma. Agora, a rua, a estrada, o hospital, né, toda a parte, até a parte da concessão na comunicação, né, porque, por exemplo, agora a gente está vendo aí essa briga da concessão de vai ter debate político ou não vai ter debate político para favorecer um outro candidato. Enfim, todas essas questões que são públicas, elas não têm que ter religião. O Estado é laico. Tem que ser para todo mundo. Agora, o direcionamento, nós temos que colocar os nossos espaços para discutir. E porque a gente vinha falando assim, gente, independente de você gostar ou não gostar da cultura evangélica, os caras são muito bons nisso. Eu conheço gente evangélica, que são amigos meus, que assim, eles têm maneiras de identificar se a loja é evangélica ou não. Eles têm símbolos, eles têm aquele, sabe, você coloca lá, Deus é fiel, que na verdade não é Deus que é fiel, é você que tem que ser fiel a Deus, né? O conceito está invertido. Está invertido. Mas eles têm maneiras de identificar se a loja é evangélica ou não é evangélica. E eles entram só nas lojas evangélicas.
Sabe, não estou dizendo que para você não entrar na loja evangélica. Se o produto for bom, o preço estiver bom, vai lá, entra, consome, movimenta a economia. Mas por que você não olhar a loja umbandista? Eu acho que é isso que o André que vai querer fazer, nosso umbandista, que é isso que a gente tem que ampliar muito. Identificar, parar de ficar sabe, só no bastidor, falando, eu sou umbandista. Não, falar de voz cheia, eu sou umbandista, mostrar nossa fé, parar de esconder camiseta com figura de orixá, com figura de alguma entidade, parar de esconder nossas guias, parar de esconder nossa fé. Não podemos mais esconder a fé de ninguém. Claro, temos um problema, e aí já entrando também na política, né, André, de vários terreiros que estão sendo alvos de preconceito, sendo obrigados a fechar por milícias. Sabe, lá no Rio de Janeiro está um problema enorme isso. Mas e por que isso acontece? Porque nós não temos força, nós não temos voz. Sabe, a milícia, que é comandada por outras tendências, por outras vertentes religiosas, ela obriga, vai lá e fecha aquele terreiro. Lá no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro a gente tem informações, até uma mãe de santo que é amiga do Sandro Luiz. E ele estava comentando comigo esses dias. Que lá no Rio de Janeiro, a milícia permitiu que ela continuasse os trabalhos à noite, de luz apagada e sem tocar os atabaques. Está permitido. Outros lugares não conseguem abrir terreiros. Ou seja, por quê? Porque tem um prefeito que é evangélico, estruturou toda, permitiu a que essas coisas aconteçam. Não se pode tocar tabaco na praça. Se quiser fazer uma apresentação por livre e espontânea vontade, não pode fazer. Então, a gente tem que ter um posicionamento enquanto a isso. Nós temos que estar sempre olhando, porque se a gente não ocupar os espaços públicos, elegendo vereadores, elegendo deputados, elegendo senadores, por que não prefeitos, por que não governadores, por que não presidente, tudo. A gente tem que estar, não para... Aí a gente vai fazer de frente, como o Mandela fez lá na África, na África do Sul, quando ele foi presidente. Poderia ter tentado, existia o apartheid, né? Brancos oprimindo os negros, ele poderia ter invertido quando foi presidente, não. Vamos montar a nação do arco-íris, foi a fala dele. Aqui todas as cores são bem-vindas. Nós, umbandistas, não vamos fazer a mesma coisa, mas nós temos que nos posicionar. Outra coisa, lá no Sul, 4 terreiros colocaram fogo. Colocaram fogo, agora, recentemente colocaram em um. 4 terreiros, e a gente acaba não sabendo disso e não denunciando. Aqui no ABC, em Santo André, jogaram 1 tonelada de sal grosso na porta de um terreiro. No começo do ano, no final do ano passado. E nada que nós fizemos. Ou seja, nós temos que nos posicionar, porque isso é uma intolerância religiosa, e intolerância religiosa nada mais é do que racismo, que é crime. Sim. Ou seja, estão nos oprimindo por conta da nossa religião, e isso é um preconceito, isso dá cadeia para essas pessoas. E nós temos que ter pessoas que consigam nos defender e fazer com que esses processos vão até a última instância para punir essas pessoas. Por exemplo, o Alvará, que aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, está com dificuldade. Eu não sei se o seu terreno tem Alvará, mas se chegar o técnico da prefeitura vai perguntar, cadê seu Alvará? Eu não consegui tirar o Alvará. Se é Alvará, não pode funcionar. Fecha o terreiro. Então, aqui em São Bernardo tem o santuário. Em 2011 tentaram fechar o santuário, não por conta do santuário, falaram que era uma questão ambiental da via, do viário, da rua. Ou seja, a desculpa nunca é a Umbanda, mas é para atacar a Umbanda. Sim. A nossa imagem de Iemanjá que nós temos na Praia Grande, quantas e quantas vezes já tiveram pressão para retirada da imagem, que é nossa, é uma vitória nossa, da nossa religião. Todos os anos nós vamos lá fazer a nossa saudação, a nossa louvação para Iemanjá. E aí no final do ano, todo mundo é contra as outras religiões, mas ficam pulando as 7 ondinhas, né? O pessoal vai para a praia para pular as ondas, que é uma questão nossa. Ou seja, se a gente não tiver um posicionamento político nesse sentido, não pode ser que em breve a gente volte para os 1930, 1920, onde a Umbanda seja proibida de exercer a fé. Eu acredito que isso será o ápice, né? Mas que é o que eles querem fazer. Não estou propondo aqui nenhuma guerra religiosa, jamais. Eu acho que o Brasil é um país do mundo que recebe todas as religiões, só que a gente não pode permitir, dentro da política, que seja apenas
uma voz que seja opressora. Vou dar um exemplo aqui de São Bernardo. Na Câmara, nós temos aqui uma bancada evangélica, se eu não me engano, são 5 ou 6 vereadores evangélicos, 2 católicos e 1 espírita kardecista. Agora está tendo eleição. Eles estão lançando mais de 35 vereadores, candidatos a vereadores, ou seja, eles querem ampliar essa bancada. Eles estão errados? Não. Eles estão fazendo o papel deles, acreditando que eles estão na forma correta. Eu acredito, conheço muitos, mas muitos mesmo, eu rodo aqui a cidade direto, muitos evangélicos que são pessoas totalmente do bem, totalmente do bem. Sim. Agora, alguns neopentecostais, que é essa igreja que obriga a pagar o dízimo, que obriga a fazer isso, aquilo, o dinheiro está acima da religião, que a gente chama de falsos profetas, eles acabam chegando lá no parlamento e estão oprimindo o nosso povo. Agora, André, como é que foi essa sua, não sei se foi por vontade, não sei se foi inspiração, de você sair candidato a vereador, um candidato a vereador que, óbvio, vai trabalhar muito na parte de engenharia, porque é a sua profissão, não resta a menor dúvida, mas vai trabalhar também muito pela Umbanda. Como é que foi isso de você se lançar candidato? Eu tenho uma vida ativa aqui na cidade politicamente. Eu sou engenheiro civil, como comentei, me formei, e sempre atuei aqui na cidade. Não sou funcionário público, mas sempre sou convidado para assumir diretorias aqui na cidade para fazer algumas obras. Acabamos de entregar o Piscinão do Pasto, que era a maior obra de drenagem urbana que estava em andamento no país. Conseguimos um feito de economizar 12 milhões de reais. Na verdade, um feito assim para o mundo, né? Aqui na cidade, todas as obras que a gente assume, a gente sempre economiza recursos. Na Peri Ronquete, economizamos 3 milhões. Mas lá no Alvarenga, para quem é daqui da cidade, do Alvarenga, a Rio Matsumoto, que liga ao cooperativo, economizamos 10 milhões de reais. Mas no contexto geral, as obras públicas sempre atrasam e são muito caras. A gente tem uma outra característica por ser técnico, não por questão política, mas é por amar e defender a nossa profissão. E eu sou presidente da Associação dos Engenheiros de São Bernardo. Né? Até por essa obra também ganhei o título de engenheiro do ano passado, aqui do BDBC. Normalmente é para o pessoal fim de carreira, o pessoal dedicou uma vida pela engenharia e ganha o título. Como nós fizemos essa obra muito grande, conseguimos antecipar o prazo em 3 meses e ainda economizamos, aí todos os engenheiros aqui foi muita alegria, né? Você recebeu um prêmio. Imagina, muito legal. Tenho 40 anos, né? Ainda tenho mais 30 anos de profissão, então, ou seja, foi muita alegria. Mas tirando isso, voltando para a questão política, eu também sou presidente da Associação dos Engenheiros. Enfim, tudo isso, e aí veio a pandemia. E o pessoal queria já que eu fosse candidato, e eu falei, não vou ser candidato, porque a pandemia a gente tem que respeitar, não vou botar minha vida em risco, não quero botar a vida de ninguém em risco e fazendo reuniões, porque é muito complexo. E aí veio essa questão da internet, todo mundo fazendo tudo pela internet, nossa rede social também aqui é muito ativa na cidade, mas o que fez eu decidir mesmo ser candidato foi o Sandro, que é meu pai de santo. Eu fui lá na casa dele, conversar com ele, bater um papo de amigo, e ele falou, e aí, vai ser candidato? Como é que tá? Eu falei, Sandro, esse ano não dá. Esse ano com a pandemia, a gente estava até empolgado, tem um grupo bom, mas não dá. Ele falou, você tem que ser candidato. E eu, não vou. Aí depois de uma live, depois vocês puxarem as lives dele, em uma das lives, foi lá em junho, mais ou menos, ele falou, estava tocando e teve uma inspiração na hora, falou, André, preciso falar com você. Vocês puxarem lá, vocês vão ver esse lance. E aí ele me chamou para conversar, eu fui lá na casa dele, ele falou, eu tive todo um sentimento, veio passar um filme na cabeça, que eu tava... Tá tocando, de boa. Tocaram aqui, desculpa, ligaram o telefone. Relaxa. Teve toda uma inspiração de que ele era para... Ele tem uma inspiração, passou um filme na cabeça dele, para ele me dar incentivo para sair candidato. Ele falou, André, você precisa ser candidato. Eu vou com você, só que é o seguinte, a pauta não tem que ser engenharia. Você vai ser engenharia como você colocou, Sérgio. Vai ser engenharia porque eu sou engenheiro, mas claro, não a tem pauta como. Tem que ser a Umbanda, nós vamos levantar a bandeira da Umbanda. Falei, Sandro, é o seguinte, eu não sou líder religioso, a minha pretensão não é essa. Eu sou médium da casa, estou há 20 anos lá com você, estamos juntos, mas não é a minha pretensão. Assim, não quero ser líder religioso. E aí depois eu vim entendendo que, na verdade, essa candidatura é para ser uma ferramenta.
Assim como nós temos o atabaque, nós temos a pemba, nós temos, enfim, as guias, que todos os médios usam e os pais de santos vão dando o caminho, essa candidatura, essa cadeira de vereador também tem que ser uma ferramenta para a Umbanda. E aí a ideia é de construir um conselho de pais e mães de santo para poder direcionar esse mandato. Ou seja, legal, quem vai determinar o que nós temos que correr atrás de uma coisa ou de outra serão os pais e mães de santo que têm tudo, têm toda a bagagem e sabem todas as dificuldades. Então é esse compromisso, nós estamos aqui todos os dias à noite, rodando 2, 3 terreiros por dia. O Sandro está vindo comigo em todos os terreiros, a gente está conversando, nós estamos tendo uma super aceitação, porque a nossa proposta não é uma política partidária. A gente escolheu o partido simplesmente porque tem que ter um partido. Nós estamos fazendo uma proposta da Umbanda, de defender a Umbanda, de levantar essa bandeira e, acima de tudo, de ter o direito da gente estar exercendo a nossa religião, a nossa fé. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Nunca teve nenhum candidato, nenhum vereador aí em São Bernardo que fosse umbandista, que defendesse isso. Você falou que tem vários evangélicos, católicos, kardecistas, mas umbandista nunca teve. Eleito, certeza que não. Candidato a vereador pode ter tido algum outro que não teve êxito, mas também que tenha levantado a bandeira da religião, eu acredito que também não. Porque muita gente fala assim, eu sou umbandista, mas vou atuar na área dos engenheiros. E aí o trabalho todo faz em cima da engenharia. O nosso foco aqui é fazer um trabalho em defesa da nossa religião. Lógico, vai ter uma atuação dentro da engenharia e outros projetos, porque é uma coisa que eu já está no dia a dia acontecendo, né? Mas o compromisso que nós estamos construindo com os pais e mães de santo aqui da cidade é para que a gente faça essa defesa de verdade da nossa religião. Porque, por exemplo, não adianta a gente ficar vivendo de dia da Umbanda. Simplesmente faz o dia da Umbanda, o dia do Ogã, o dia do entrevistador umbandista, o dia disso, daquilo. Vai acabar a nossa religião e nós só vamos ter os dias para comemorar. Né? Nós temos que ter o nosso terreiro funcionando, os pais e mães de santos tranquilos, de que ninguém vai chegar lá com uma cartinha falando você tem que fechar o terreiro porque você não tem alvará, ou, enfim, outras coisas, outras pressões que nós tenhamos. E uma coisa que é legal, né, André? Porque é o seguinte, a Umbanda, ela é inclusiva. Você não pode, assim, quando você fala de, mas eu vou atuar pela Umbanda, claro, eu acho que o grande foco vai ser os direitos dos terreiros, o direito dos centros, a religião tá. Agora, por que não a Umbanda está inserida em outros aspectos da cidade? Por exemplo, a religião umbandista ela é uma religião essencialmente ecológica. A questão ambiental para nós é muito forte. Eu acho o seguinte, vai ter evento ambiental, vai ter qualquer coisa ambiental, a Umbanda tem que estar presente. Vai ter um evento de proteção animal, eu sou muito ligado à causa da proteção animal também, vai ter um evento de adoção, um evento de vacinação, de castração, a Umbanda tem que estar ali presente. Perfeito. Vai ter um evento num parque, um evento esportivo, um show cultural. A Umbanda tem que estar ali presente. A Umbanda não tem que estar presente somente em momentos umbandistas. A Umbanda tem que estar presente em todos os momentos da vida. Vai ter lá o show. A Umbanda vai estar ali presente. Mas não vai cantar ponto. Não é um show umbandista. É um show que está acontecendo para comemorar o aniversário da cidade. A Umbanda tem que estar ali presente. A gente não pode ficar... A gente não pode ficar... vamos esperar ter o evento umbandista para a gente aparecer. Não. Nós vamos aparecer em todos os momentos. Sabe, aonde tiver um espaço. Aí como vai aparecer? Aí o como nós vamos discutir. Se vai ter um espaço, se vai ter um banner, se vai ter um stand, se vai ter uma fala, se vai ter uma apresentação. O como nós vamos aparecer é detalhe. O importante é o seguinte, o evento vai acontecer, vai ser um evento público, vai ser um evento em espaço público. A Umbanda tem que estar presente. Assim como toda, sabe, não vamos tornar o evento religioso, porque senão vai ter, sabe, o padre vai falar, o pastor vai falar, o pai de santo vai falar, o budista vai querer falar. Não é falar, a gente não quer aparecer, a gente quer estar presente, a gente não quer estar à margem das coisas que estão acontecendo no dia a dia da cidade.
E São Bernardo, que nem o Marco Vasques, Marcão, meu mestre, obrigado pela presença, falou, em São Bernardo tem um histórico, várias vezes o ginásio da cidade já foi disponibilizado para encontros, o pai Rubens era muito forte, né? O pai Rubens Saraceni era muito forte, tinha uma atuação muito forte em São Caetano, quer dizer, na região do ABC, mas a gente não pode ficar dependendo de eventos umbandistas. A Umbanda tem que estar ali presente. Você ter que ir com a sua camiseta e ser respeitado, vai com a sua guia e ser respeitado. Agora, André, você vai encontrar uma barreira muito forte, sendo eleito, e eu tenho certeza, nós vamos aqui fazer força para que, eu conheço muitos amigos aí de São Bernardo, que eu tenho certeza vão estar do teu lado. Como você vai encontrar uma barreira grande dentro da Câmara, ou você acha que você vai ter espaço por todo esse teu conhecimento, por toda a tua inserção já no dia a dia? Como que você vai galgar esses espaços? Eu acho que essa questão de resistência, ela tem em todas as áreas, né? Lógico que o preconceito, ele é muito grande, e isso vai pesar, porque quando outros vereadores, né, são 28 vereadores aqui na cidade, então os outros 27 vereadores tiverem que fazer uma defesa de uma pauta da nossa religião, ele vai pensar duas vezes, será que eu vou perder voto, porque isso, porque aquilo, porque a sociedade é preconceituosa. Porém, eu venho falando isso constantemente nos terreiros que nós estamos entrando. Isso é o que menos me preocupa. Por quê? Porque nós temos que estar lá. Nós estando lá, nós vamos estar tendo voz e nos posicionando. Todos os ataques que tiver contra o mandato, contra a nossa religião, nós temos que defender e acabou. Nós temos que nos posicionar. É muito mais importante a gente apanhar, mas estando lá, do que eles passarem o trator sem ter ninguém lá para fazer, pelo menos, um obstáculo para eles, né? Então, essa é a questão. Vitórias nós temos que buscar sempre, né? Porque no parlamento, quem conhece um pouco mais da política, tudo é negociado, quando eu digo, não é negociado financeiramente. Não, é acordo. Acordo aqui, os acordo votos, ali. As aprovações, né? Financeiramente, não entrou em corrupção. Estou dizendo a negociação de um voto aqui, outro ali, com interesses para a nossa religião. Então, vou dar um exemplo. Alguém quiser fazer uma grande estrada para desapropriar o santuário, nós vamos permitir isso? Não podemos permitir. E aí nós temos que negociar e conversar com outros vereadores para proibir que isso aconteça. Então, se a gente não tiver lá uma voz, nós só vamos poder fazer uma manifestação aqui na porta da Câmara e nada mais. Agora, tendo alguém lá para ficar construindo obstáculos para que isso aconteça, a gente vai estar... Isso é na defensiva, mas também nós podemos propor melhorias para a nossa cidade. Aquele viário do santuário, ele tem que ser melhorado. Não dá para subir com o ônibus ali, todo mundo com medo de cair num período de chuva, o ônibus nem sobe. Nós temos que ter melhorias, né? Nós temos que ter o respeito às casas, né? Então, do lado tem uma casa evangélica, do outro lado tem um terreiro. E aí a polícia chega para mandar baixar o som só no terreiro. A casa evangélica ninguém chega. Então, essas questões que nós vamos ter que discutir, eu estou muito animado, eu estou muito feliz. A gente está rodando aqui a recepção de todos os pais e mães. Peço a bênção de todos os pais e mães de Santos que estão nos assistindo aqui da cidade. Assim, a energia é muito legal, porque quando você chega para falar de política, o semblante de todos é fechado, amarrado. Mais um está vindo ocupar, querer explorar a Umbanda. Quando a gente começa a conversar de forma franca e fraterna a importância da gente ter uma candidatura, muitos questionamentos vêm. Isso é legal, que a gente começa a construir um debate. E aí, quando a gente fala que a gente só quer ser uma ferramenta, e isso é fato, quem tem que direcionar esse mandato é o Conselho de Pais e Mães de Santos que nós vamos ter que construir, para se reunir uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez por semestre, não sei como vai ser, mas que a gente tem que ter esse encaminhamento, porque nós precisamos destas ferramentas. E eu peço a todos os irmãos e irmãs de santo que estão assistindo o programa, que eu espero que muita gente esteja assistindo de vários estados, procure algum irmão de santo que seja candidato a vereador ou a prefeito e dedique esse voto a ele. Vamos mostrar força. No Rio de Janeiro tem o Braguinha, acho que é o Braguinha o nome dele, ou é filho do Braguinha, que é candidato. Lá em Curitiba, contatos que a gente tem, também está saindo 4 pessoas candidatas. O
Quito Formiga, em São Paulo, também é candidato a vereador para reeleição. Enfim, todas as cidades certamente têm irmãos e irmãs umbandistas. Depois de eleito, tenho certeza que nós vamos ser eleitos, não tenho dúvida nenhuma. Nós temos aqui já uma expressão na cidade sem contar a Umbanda, e agora estamos ocorrendo todos os terreiros. Com essa força da Umbanda, nós vamos ser eleitos. E aí vou me colocar já à disposição agora de conseguir conversar com todo mundo que estiver querendo construir esse movimento dentro da política para sermos uma ferramenta da Umbanda para nos proteger. Já está feito aqui um compromisso com você, Sérgio. Primeira vez que eu falo isso. Não, mas tá certo. Depois você me cobra. Não, e você sabe, André, eu estava pensando justamente isso. Quando você estava comentando aí, tinha duas coisas que eu estava imaginando. Você falou que todos os irmãos que são umbandistas têm que procurar candidatos umbandistas. Mas você também que não é umbandista, porque tem muita gente que vota pelo bairro. Tem muito, eu vou votar no candidato aqui do meu bairro porque eu quero melhorias do meu bairro. Também está certo. Também não é uma coisa, não é um pensamento errado também, porque afinal de contas você mora num bairro e sabe, melhorias de asfalto, melhorias de iluminação, podas de árvores, você tem que cuidar do bairro onde você mora, não resta a menor dúvida. Mas eu acho, gente, que não é só um umbandista. Como eu falei antes, a Umbanda se preocupa com vários segmentos da sociedade, vários segmentos da economia. Sabe, se você gosta da causa do meio ambiente, da causa ecológica, tenha certeza, não existe religião mais comprometida com o meio ambiente do que a Umbanda. Não existe. Para nós, sabe, os nossos tronos, os nossos pontos de força são na natureza. Ninguém é mais interessado em cuidar de uma cachoeira, que a cachoeira não esteja poluída, de uma mata, que a mata esteja preservada, que o mar, sabe, não esteja poluído, em levar obras de saneamento para cidades litorâneas, para que o mar não seja poluído. Ninguém se preocupa mais do que isso do que um umbandista. Então, você colocando candidatos umbandistas, você vai estar preservando o meio ambiente, você vai estar promovendo integração. Que não sei se você lembra, há algum tempo tem aí que hoje é vereador aqui em São Paulo, que é um pastor evangélico, que, de forma errada, duas meninas começaram a se beijar durante um showmício deles. De forma errada, elas fizeram para agredir, porque ele é 100% contra a união homossexual. Fizeram errado, eu acho que você não tem que fazer nada para agredir. E ele mandou retirar. Eu nunca vi, dentro de nenhum terreiro, e eu já frequentei muito terreiro na minha vida, meninas ou homens que entraram de mãos dadas. Claro, você não vai ficar se beijando lá dentro, não é um ambiente para isso. Mas eu já vi várias meninas entrarem de mãos dadas, homens entrarem de mãos dadas e foram acolhidos, foram atendidos sem o menor preconceito. Então, se você já sofreu algum tipo de preconceito, se você é negro, se você já sofreu racismo, se você é homossexual, já sofreu algum tipo de preconceito, se você é deficiente, a Umbanda é inclusiva. Para nós, não faz a menor diferença se você é hétero, se você é homo, o que você é, daquele monte de letrinha que tem hoje em dia, não faz a menor diferença para nós. A gente acredita na tua fé. Se você é branco, se você é negro, se você é índio, se você é japonês, a cor da sua pele para nós não faz a menor diferença. Porque a gente acredita na sua energia como ser humano. Então, mesmo que você não seja um bandista, se você se preocupa com a inclusão, se você se preocupa com o respeito, se você se preocupa com a valorização daquilo que você é, dá uma olhada em candidatos umbandistas. Porque tenha certeza que você vai encontrar em candidatos umbandistas uma voz. Se você se preocupa com a causa animal, a Umbanda não faz sacrifício. Os irmãos do Candomblé que fazem o sacrifício têm fundamento. Nós não estamos aqui criticando nada. Mas, que nem o Marco falou aqui, a Umbanda tem mulheres na sua direção. Que outra religião tem mulher na sua direção? Ah, evangélico tem umas pastoras, né? Tem a bispa, tem umas coisas lá, mas aí é questão de dinheiro. Nunca na Umbanda você vai ser cobrado. Vão te pedir alguns trabalhos, mas ninguém vai te cobrar o atendimento na Umbanda. Então, se você se preocupa com respeito, se você se preocupa com inclusão, se você se preocupa com a sua valorização, dê uma olhada em candidatos umbandistas. E aquilo que você estava falando, André, você estava falando e me veio aqui. Assim que você for eleito, assim que passar toda essa eleição, que vocês, sabe, sentarem nas suas cadeiras, conhecerem ali o ambiente que vocês vão estar, vamos fazer um encontro da bancada umbandista.
Vamos trazer gente, sabe? Vamos trazer umbandistas, vereadores umbandistas de todas as cidades do país. E vamos entender qual é a sua proposta, como que um pode ajudar o outro. Como que você, André, pode ajudar o Quito, o Quito sendo eleito? Como que o Quito pode ajudar o Braguinha? Como que outros, vocês, vereadores umbandistas, podem formar, mesmo que não seja aí em São Bernardo, a bancada umbandista de São Bernardo vai ser o André, e o André, e o André. Acabou. Mas vamos fazer a grande bancada umbandista para que vocês possam trocar ideias, para que vocês possam interagir, para que vocês possam ver se vai ser... o André está colocando um conselho de pais e mães umbandistas, de dirigentes. Quem sabe no Amazonas isso também não dê certo? Na Bahia, imagina se na Bahia, com um conselho de dirigentes, como que vai ser? No Rio Grande do Sul, onde tem muito terreiro. Então eu acho, André, que essa tua proposta, cara, e eu como comunicador, como organizador de eventos, que sou, me proponho a estar do teu lado disso, cara. Vamos fazer esse encontro da bancada umbandista. Eu acho que isso vai ser o grande primeiro passo para quebrar preconceitos. E sabe, e se a bancada evangélica quiser nos respeitar, tenha certeza, nós vamos respeitá-los. Porque a gente está aqui para ser inclusivo. A gente não está aqui para brigar com ninguém, a gente não está aqui para tirar espaço de ninguém. Mas a gente está aqui cobrando o nosso espaço. André, eu gostei demais, cara. Eu acho que a tua proposta é fantástica. Eu me comprometo contigo, cara. Você, sentando lá na tua cadeira, conhece o teu espaço, conhece a tua sala, monta a tua equipe bonitinha. E vamos, cara, em janeiro, fevereiro, já que não vai ter carnaval mesmo, né? Já que a maioria dos lugares cancelou o carnaval. Vamos fazer um encontro da bancada umbandista. Ver onde vai poder ser, vai custar dinheiro, a gente dá um jeito de fazer isso. Mas eu acho que está na hora da gente começar a mostrar a nossa cara. Sabe? Se você puder, procure um candidato umbandista. Vocês aí de São Bernardo. Olha, André, qual que é teu número, André? 11963. 11963, gente. Vocês aí de São Bernardo, procurem o André, conversem com ele. Ele é um cara que, ele está correndo por causa de campanha, não resta dúvida, mas tenho certeza que ele pode atender, que ele vai conversar com vocês, qualquer proposta, qualquer ideia, falem com ele e busquem quais são, nas suas cidades, quem é o candidato umbandista, quem é o candidato que defende a Umbanda. Porque defendendo a Umbanda é meio ambiente, é proteção animal, é respeito, é cidadania, é esporte, é inclusão, é tudo aquilo que você sempre quis de um verdadeiro político. Um político que não seja segregacionista, um político que não seja elitista, porque a Umbanda não é segregacionista, a Umbanda não é elitista. A gente não pode colocar gente que vai nos afastar. A gente tem que colocar gente que vai cumprir a lei, sem dúvida alguma. É isso aí, que vai saber negociar dentro da lei, mas não vai usar a lei para distorcer favores. Eu acho que tem que ser isso, obrigado, né, pelas palavras. Eu acho que é isso que você falou agora. Pessoal, a gente não combinou. Não mesmo. Foi algo espontâneo do Sérgio. Mas eu acho que é essa linha mesmo. Eu agradeço, Sérgio, pelas palavras, pelo apoio. É muito importante mesmo. Assim, nós estamos aqui na correria, a agenda não para. Hoje à noite eu tenho 2 terreiros para ir. Se tiver outros terreiros querendo participar, domingo agora nós vamos fazer o lançamento do mercado umbandista. Calhou de cair, porque a gente tinha programado ele para depois da eleição, mas a eleição correu, né? Então a eleição era em outubro, mas não fazer o quê? Não dava para mudar a data, porque tem a questão de hospedagem, servidor, então a gente teve que manter a data. Mas também, por um outro lado, a gente vai estar unindo e conversando de Umbanda num processo eleitoral, que é importante. Lógico que eu não vou poder misturar uma coisa com a outra, mas é importante a gente ter a ciência de que se todos nós, irmãos umbandistas, fizermos a lição de casa, de entender que o respeito à nossa religião é o respeito à nossa sociedade, a gente vai estar cumprindo um grande papel. Você falou aí que os umbandistas são apegados à natureza e também são apegados à caridade, né? Quantos irmãos e irmãs nossas moram nas ruas, né? E a gente também sempre faz esse trabalho. Então, eu acho que essa entrevista foi fantástica. Eu agradeço do fundo do coração, estou à disposição. Vamos marcar logo no comecinho do ano para fazer esse bate-papo, começar a organizar essa questão da bancada evangélica, não. da
da bancada bandista, para a gente conversar com pessoas que foram eleitas e pessoas que não foram eleitas. Não tem problema. Sim. A eleição é um processo. Pode ganhar ou pode perder. Eu posso ganhar ou posso perder. O Quito pode ganhar, pode perder. Outras pessoas podem ganhar ou perder. Isso faz parte da democracia. Mas se são pessoas que se colocaram à disposição de fazer essa disputa, são pessoas que estão dispostas a defender a religião nos termos legais, nos termos da articulação política, conversando. Eu acho que foi fantástico. Ó, Sérgio, não esperava tanto de uma entrevista, achei fantástico. Viu? Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo modo que você conduz. Foi bem suave, assim, bem tranquilo, a gente conseguiu destacar todos os pontos. E conte com a gente também lá na Som Bandista. Cria uma página lá, junto dos terreiros, do seu... aqui do caminho. Das suas entrevistas, que aí a gente pode ir lá curtindo, comentando e divulgando para todo o Brasil. Legal. André, uma pergunta aqui do Marco Vasquez para a gente terminar. Se você abriria o leque e abraçaria as causas da magia divina. Quais são as causas do quê? Da magia divina. É uma coisa para depois vai ficar. Tá, as causas da magia divina. Baixou o som aqui, não estou ouvindo. Se você abraçaria as causas da magia divina. Honestamente, eu não conheço essa causa da magia divina. Eu acredito que é o seguinte, o mandato nosso não é um mandato voltado para nenhum preconceito, né? Desde que a gente esteja trabalhando no caminho do bem, do amor e da caridade, tudo pode agregar e trazer valores para o nosso processo. O importante, eu sempre acredito nisso e levo isso na minha vida, que o importante é a gente estar sempre caminhando nos princípios de Jesus Cristo, que é sempre protegendo e lutando pelos menos favorecidos, pelos oprimidos, e estar junto com eles. Quando eu digo junto com eles, não é que eu quero ficar sentado na rua com morador de rua, não é isso não. Estar com eles tentando construir uma melhoria digna para todas essas pessoas. Então, tudo que for amplo nesse sentido, pode contar com o meu apoio. E acredito que se o nome é magia divina, certamente é algo muito fantástico. Está dentro da causa. Maravilha. Não, e aí qualquer coisa a gente bate papo depois, eu peço para o Marco te mandar algumas coisas, o que ele considera essas causas da magia divina, e eu acho que vamos ampliando. André, eu não quero ocupar mais teu tempo, eu sei que você tem aí os teus compromissos, mas eu agradeço demais a tua presença, foi um bate-papo muito gostoso e com propostas, o que é o mais gostoso. Toda entrevista, quando a gente consegue sair com propostas, é muito mais gostosa do que uma entrevista só expositiva. Obrigado pela presença, muito boa sorte para você. Eu tenho certeza que se o Pai Sandro te colocou nessa, é porque alguma coisa ele sabe já do meio do caminho. A gente vai voltar a falar muitas vezes, tenha certeza. E, cara, o que você puder, o que você precisar, conta com esse amigo, com esse jornalista, escritor, com esse umbandista aqui, que a gente vai estar do teu lado. Não se preocupe. Obrigado, Sérgio. Mais uma vez, eu agradeço do fundo do coração. Peço a bênção de todos os pais e mães de santos que estão nos assistindo. Um grande abraço a todos os nossos irmãos de fé. E tenha certeza, vocês podem ter certeza, falar de mim é muito complicado, né? Parece que até sou egocêntrico, mas vocês podem ter certeza que eu estou muito empenhado em defender e ser uma ferramenta na defesa. Sou filho de Ogum, então posso ser um guerreiro da Umbanda para poder defender a nossa religião. Um grande abraço, muito axé. Obrigado. E obrigado até a próxima. Vamos conversar mais vezes. Com certeza. Todos vocês, gente, obrigado pela presença. Vocês que vão ouvir isso mais tarde, mais em algum outro dia, obrigado. A gente está aqui sempre dando esses grandes passos no nosso caminho da evolução. Grande axé. Obrigado a todos. Até mais. Obrigado.